Segundo Samuel 12, 26. Entretanto, pelejou Joabe contra Rabá, dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi e disse: pelejei contra Rabá e também tomei a cidade das águas. Ajuda, pois, agora o resto do povo e cerca a cidade. Toma-a, para que tomando eu a cidade, não se aclame sobre ela o meu nome. Então ajuntou Davi a todo o povo e marchou para Rabá e pelejou contra ela e a tomou. E tirou a coroa da cabeça do seu rei, cujo peso era de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi. E da cidade levou muito grande despojo. E trazendo o povo que havia nela, o pôs às serras, e às talhadeiras de ferro, e aos machados de ferro, e os fez passar por forno de tijolos. E assim fez a todas as cidades dos filhos de Amon. E voltou Davi e todo o povo para Jerusalém. Os irmãos, marquem aí, vamos para o que pode ser representado por essa figura aqui no Novo Testamento. 2 Coríntios, capítulo 10. Esse evento de 2 Samuel, muito bem, pode exemplificar ou tipificar o que está escrito aqui em 2 Coríntios 10. Versículo 3. Porque, andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Então, por esse texto de Coríntios 10, vemos que haverá um tempo, haverá um dia em que a batalha terminará. Quando é que a nossa guerra terminará? Quando todo conselho, toda altivez for derrubada, todo pensamento for levado cativo a Cristo. Cristo Jesus deve prevalecer em todo esse universo, em toda a obra de Deus. Cristo Jesus deve se mostrar como grande vencedor. Então nós vemos aí em 2 Samuel que havia uma batalha. Joabe está pelejando contra a cidade de Rabá, a cidade dos Amonitas. O significado, irmãos, de Rabá é grande. Grande. É um feminino de grande. Rabá muito bem pode exemplificar a altivez do homem contra Deus. Você pode abrir lá em 2 Samuel 12. A altivez do homem contra Deus, os pensamentos que se levantam contra Deus. Os irmãos lembram como que começou essa guerra? O que provocou essa guerra? O que provocou essa guerra dos filhos de Amon contra Israel? Vocês lembram?
Morreu o rei de Amon, e Davi enviou embaixadores para consolar o filho do rei. Mas aqueles embaixadores de Davi foram desprezados, envergonhados. Os amonitas os colocaram em grande opróbrio, rasgaram-lhe as vestes, cortaram-lhe os cabelos pela metade, e com isso se fizeram odiosos a Davi. Por causa disso, dessa afronta, vai se levantar essa batalha. Assim também os homens se levantam contra o nosso Deus. Davi tinha bons pensamentos acerca dos filhos de Amon. Os homens se levantam contra Deus, que Deus tem bons pensamentos acerca dos homens. Os pensamentos de Deus a respeito da humanidade são pensamentos bons. De tal maneira, Deus ama a humanidade, que enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio mostrando, provando o amor de Deus para com os homens. Mas a altivez, a soberba que se levanta contra Deus. E toda altivez, toda soberba será derrotada, será posta em terra. Todo pensamento que se levanta contra Cristo e contra Deus será finalmente lançado em terra. Mas até que isso aconteça, irmãos, nós estamos envolvidos em uma batalha. Portanto, para 2 Samuel 12, 26. Entretanto, pelejou Joabe contra Rabá, dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. 27. Então mandou Joabe mensageiros a Davi: pelejei contra Rabá e tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o resto do povo e cerca a cidade. Toma, para não suceder que, tomando-a eu, se aclame sobre ela o meu nome. Irmãos, nós estamos envolvidos em uma batalha. Uma batalha que, primeiramente, não é nossa. Na verdade, a nossa batalha é a batalha do próprio Deus. Deus foi quem nos alistou, quem nos preparou para lutar as suas batalhas, as suas guerras. Aqui nós vemos Joabe lutando uma guerra que primeiramente não era dele. Até mesmo a ponto de Joabe não querer estabelecer o seu nome sobre aquela vitória. Rabá seria derrotada, mas Joabe não quer levar para si a honra, porque de fato a honra deveria ser dada ao rei de Joabe, Davi. Joabe estava lutando uma guerra, antes de ser sua, era de Davi, rei de Israel. Joabe era um verdadeiro servo do rei, e mostra aqui grande honestidade, grande honra, grande fidelidade. Não quer elevar o seu nome acima do nome do seu rei. Não quer colocar a sua cabeça acima da cabeça de Davi. Então ele chama Davi: Davi, vem, estabeleça aí sobre Rabá o seu nome, aclame sobre essa cidade, aclame sobre a cidade dos inimigos de Israel o seu nome, não o meu nome. Podemos dizer que Joabe está dizendo aquelas palavras: não a nós, Senhor, mas ao teu nome dá glória. Não busco glória para o meu nome. Davi, não quero glória para o meu nome. Venha, estabeleça o seu nome sobre essa situação. Então Joabe está lutando pelo seu rei. Mas antes mesmo dessa guerra ser uma guerra de Davi, também era uma guerra do Senhor, Deus de Israel. Estamos envolvidos em batalha. E nós não devemos batalhar, conforme diz Coríntios, segundo a carne, usando armas carnais, mas as nossas armas são espirituais. Versículo 26. Entretanto, pelejou Joabe contra Rabá. Irmãos, havia batalha. Mas nem todos estavam envolvidos naquela batalha. Nem todos poderiam ser chamados gloriosos guerreiros. Às vezes tinham esse nome, mas não guerreavam. Davi deveria estar guerreando.
Mas Davi estava lá em Jerusalém, no seu palácio, e sabemos toda aquela situação de pecado em que ele se envolveu. Quando ele deveria estar no campo de batalha, junto com Joabe, ele estava em sua casa, estava em seu conforto, estava descansando. Mas Joabe estava lutando. Talvez você esteja em casa, descansando, mas isso não significa que a batalha acabou. Talvez você não esteja envolvido em batalha, mas saiba, há pessoas envolvidas em batalha. Há pessoas guerreando. Você deveria estar guerreando, mas não está. Mas a guerra não acabou. Haverá aqueles que estarão pelejando. Os servos do Senhor, até a manifestação de Cristo, estarão pelejando. Aí no final, no versículo 31, o capítulo termina assim: voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. Aí sim, aí terminou a guerra contra Rabá. Quando vai terminar a nossa guerra? Quando o Messias se unirá ao seu povo, celebrando a vitória. Então, até que Jesus venha e se congregue a seu povo, que somos nós, haverá batalha. Até a vinda de Jesus, para derrotar toda Rabá, toda altivez, toda arrogância dos homens, nós estaremos em guerra. Quando nós nos unirmos ao nosso amado Rei, então sim, estaremos juntos, em paz. Aqui então Davi, juntamente com o seu povo vitorioso, voltam para Jerusalém. Estaremos para sempre com o Senhor. Aí sim, terminou a batalha. Não é porque você às vezes está numa situação tranquila, sem problemas, sem dificuldades, acha que a batalha terminou. Não terminou. Ainda há batalha, ainda há Joabe lá no campo da batalha, pelejando. Graças a Deus, irmãos. Talvez na nossa fraqueza, na nossa falha, abandonamos a guerra, mas ainda assim existem irmãos que estão lutando, que estão perseverando na batalha. Estão querendo que o nome de Jesus seja sobre todo nome. Vamos para Filipenses capítulo 2. Vou tirar algum proveito, porque nós temos estudado esses dias Filipenses capítulo 2, eu gostaria de associar também a esse evento aqui. Filipenses capítulo 2. Vamos passar pelo menos por alto. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Aí vai nos falar de Jesus, esse exemplo de não pensar em si mesmo é nos dado em Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ali em Rabá, o nome de Joabe não deveria ser levantado. Joabe está participando daquela guerra, mas não por partidarismo ou vanglória. Joabe está lutando pelo povo do Senhor. Joabe está lutando pelo seu rei.
Assim também nós, irmãos, não devemos fazer as coisas por partidarismo ou vanglória, querer estabelecer o nosso nome, querer estabelecer o nosso direito. Mas temos a Jesus Cristo como exemplo. Não tenha em vista cada um que é propriamente seu. Joabe, sim, poderia ali querer tirar proveito de toda aquela situação. Mas Joabe chama, convoca a Davi. E Davi, atendendo o chamado de Joabe, vai ao campo de batalha e estabelece a sua honra. Agora, Davi é glorificado, não Joabe. E tudo que fizermos não é para a nossa glória, é para Jesus. E a nossa oração deveria ser essa como de Joabe: vem Senhor, para que eu não estabeleça o meu nome. Não deixe que a minha soberba, a minha arrogância, a minha vanglória se manifeste. Estabeleça o teu nome, Jesus, sobre isso, sobre os meus negócios, sobre o meu sucesso, sobre a minha vitória. Venha, estabeleça o seu nome. E essa é a vontade de Deus. O nome de Jesus foi colocado acima de todo nome, e todo joelho terá que se dobrar, toda língua terá que confessar Jesus Cristo como Senhor. O rei de Rabá perderá sua coroa. O rei de Rabá deverá reconhecer o domínio de Davi. E foi isso que aconteceu. Houve batalha, Joabe e Davi se tornaram vitoriosos. A coroa do rei dos filhos de Amon é tirada e colocada sobre a cabeça de Davi. Uma coroa que pesava, irmãos, 30 quilos, mais de 30 quilos. Tamanho orgulho, tamanho soberba, tamanho arrogância dos homens. Para que uma coroa de 30 quilos? 30 quilos de ouro e pedras preciosas. Mas que o homem saiba que ele é pó. Que o homem saiba que aquele que foi exaltado por Deus se chama Jesus Cristo. Que o homem saiba que o nome de Jesus Cristo deve ser elevado, e o seu próprio nome, o nome do homem, deve ser rebaixado, abaixado. Em Apocalipse 5 nós vemos aqueles seres viventes tomando as suas coroas, ou os anciãos, né, tomando as suas coroas, tirando-as das suas cabeças e depositando aos pés daquele que está sentado no trono. Aquele que está sentado no trono e o Cordeiro são merecedores de toda honra, toda glória, toda altivez, toda soberba, todo orgulho tem que ser posto por terra. Jesus Cristo deve prevalecer. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, Rabá resistiu. Quanto tempo durou aquela batalha? Não nos é dito aqui. Talvez um ano, não nos é dito. Mas Rabá resistiu. Rabá resistiu. O seu reservatório de águas teve que ser dominado por Joabe. Rabá resistiu, mas veio Davi finalmente e destruiu toda a fortaleza. O homem tem resistido, mas virá Jesus e destruirá toda a fortaleza. Toda altivez será destruído por Jesus Cristo, e apenas o nome de Jesus permanecerá. Versículo 12. Filipenses 2,12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé,
alegro-me, e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Então Paulo não está presente na cidade de Filipos, e os irmãos em Filipos deveriam agir, mesmo na ausência de Paulo, com temor e tremor. Os irmãos deveriam buscar a santificação, mesmo que o apóstolo, aquele que os havia levado a Cristo, não estivesse presente. Mesmo que aqueles seus irmãos que te pregaram a palavra de Deus não estão com você, estão ausentes, você deve servir o Senhor com temor e tremor, desenvolver a sua salvação. Mesmo que os irmãos não estejam vigiando você, você deve permanecer naquele posto em que o Senhor te colocou. Você deve permanecer na batalha, na guerra. Nós temos isso exemplificado em Joabe, irmãos. Joabe sabia que Davi estava no conforto em Jerusalém, mas Joabe, como um servo fiel, permaneceu, mesmo na ausência de Davi, lutando o bom combate. Davi não estava presente, mas Joabe fez tudo o que era possível, as suas mãos, fazer para ter a vitória de Israel. Diz aqui em Filipenses: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Não vemos aquele servo Joabe contendendo, murmurando, mas sim fiel, cumprindo as ordens do seu rei. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Versículo 16: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. 17: entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. Aqui, irmãos, está dizendo, faça tudo sem murmuração. Mas às vezes, nós nos envolvemos em sacrifício. Irmãos, de fato, tantas vezes nós trabalhamos, nós nos esforçamos numa atitude de sacrifício, sacrificial. Pergunte às mães se elas não se sacrificam pelos filhos. E às vezes até filhos ingratos, irreverentes, mas ainda assim aquelas mães se sacrificam. Pergunte ao trabalhador, o pai de família, que tem que levantar todo dia de manhã para ir trabalhar, para ganhar o seu sustento e o sustento dos seus filhos. Ele está envolvido, sim, num sacrifício. E na vida cristã também é assim, nós estamos envolvidos em sacrifício. E como servos e servas do Senhor, não devemos reclamar, não devemos murmurar. Mesmo que está sendo um sacrifício, mesmo que estamos nos apresentando como ofertas por libação, mesmo nisso, devemos manifestar alegria. E assim, Paulo aqui está expressando, ele está sofrendo por causa do Evangelho, mas ele não murmura, não reclama, ele se oferece a Deus e ele se alegra. E como resultado do seu serviço, ele também quer que os filipenses se alegrem. Como resultado do serviço de Joabe, todo Israel se alegraria. Houve um grande despojo daquela batalha. Davi, muitos enriqueceu. Também os comandantes de Israel se enriqueceram naquela batalha. Irmãos, hoje nós estamos batalhando, mas será motivo de recompensa, de galardão, de riqueza, de proveito. Talvez agora você se sinta como esse sacrifício, mas saiba, haverá alegria. Ainda hoje há alegria. Sim, os pais, as mães se alegram, apesar de todo o esforço, todo o sacrifício que tem feito pelo sucesso dos seus filhos. Eles se alegram.
Versículo 19: espero também no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque ninguém tem o de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar. Então logo tenho eu visto a minha situação, e estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Novamente, irmãos, Timóteo e Epafrodito também representam Joabe. Joabe também é um exemplo, assim como Timóteo e Epafrodito, homens que não buscavam o próprio interesse, homens que não buscavam seus próprios negócios, mas buscavam aquilo que era de Cristo Jesus. Joabe, Timóteo, Epafrodito, nesse aspecto aqui de batalharem pelo Senhor, são homens honrados. Por causa da obra de Cristo, estão dispostos a ir às portas da morte, a dar a própria vida. Era isso mesmo. Joabe deu a própria vida por Israel, pelo seu rei Davi. Timóteo e Epafrodito também deram a vida pelo seu rei, por Jesus Cristo. Não buscavam o próprio interesse. Não queriam que o nome deles fosse destacado, mas o nome de Cristo. Então, esse é exemplo para nós. Joabe, Timóteo, Epafrodito. Voltando lá para 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 12. Então nós temos aí versículo 26, entretanto pelejou Joabe contra Rabá, dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Irmãos, na ausência do rei, os servos do rei continuam a luta. Na ausência, podemos dizer assim fisicamente, do nosso Senhor Jesus, que foi para o céu e está à direita de Deus Pai, nós que aqui estamos aguardando a Ele, continuamos na batalha. E nós somos chamados a batalhar, a vencer pelo Senhor. Joabe tomou a cidade real. Toda altivez, todo pensamento se levanta contra Cristo, toda fortaleza cairá por terra. Versículo 27. Então mandou Joabe mensageiros a Davi e disse: pelejei contra Rabá e tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o resto do povo, cerca a cidade. Toma. Então Joabe, embora vitorioso, chama o seu rei, quer que o seu rei venha. Irmãos, nós temos batalha, temos lutas, e tantas vezes nós temos vitórias, temos alegria, temos sucesso, mas isso não está completo sem a presença do nosso rei. Assim como Joabe, nós pedimos que o nosso rei venha. Senhor Jesus, não tem plenitude a nossa alegria sem o Senhor, não tem graça. Eu venci, derrotei a cidade das águas, mas vem,
Vem, junte todo o seu povo, junte o restante do povo, junte nós que estamos vivos, e aqueles que já foram, aqueles que estão com o Senhor, junte, vamos nos congregar, venha e levante o seu nome. Vem, Senhor, estabeleça o seu reino nessa terra. As nossas vitórias, irmãos, não são plenas sem o nosso amado Senhor. Versículo 28, ajunta, pois, agora o resto do povo, cerca a cidade, toma, para não suceder que, tomando-a eu, se aclame sobre ela o meu nome. Senhor, não deixe que eu estabeleça o meu nome, não deixe que a soberba me engane e eu despreze a Ti, mas que o nome do Senhor seja considerado em tudo aquilo que eu faço, que o nome do Senhor seja santificado em todas as minhas batalhas. Estou lutando com meu marido, mas que o nome do Senhor seja santificado. Estou tendo grande luta com meus filhos, que o nome do Senhor seja santificado. Se aclame sobre ela o meu nome. Infelizmente, muitos de nós, quando vamos dar testemunho do Senhor, nós exaltamos o nosso nome. Eu era assim, eu era assado, eu era assim, eu era assado, mas aconteceu isso, eu fiz isso, fiz aquilo outro. Não faça isso. Se o Senhor te faz prosperar, se o Senhor te deu vitória, saiba que a glória é dele, é o nome dele que deve ser aclamado. Versículo 29. Reuniu, pois, Davi a todo o povo e marchou para Rabá e pelejou contra ela e a tomou. Pelejou contra ela e a tomou. Que maravilha, irmãos. Então nós vemos aí a restauração sendo completa. Esse capítulo fala do pecado de Davi. Embora Davi tenha pecado, e pode ser, irmãos, que pelo pecado de Davi a vitória tenha se atrasado, adiado. Pode ser que pelo pecado de Davi o êxodo dos exércitos de Israel tenha sido dificultado, mas ainda assim nós vemos aqui a misericórdia do Senhor. O Senhor restaurou a Davi, a ponto de restaurar também a sua honra. Então nós temos aqui a fase final da restauração. Em Apocalipse, irmãos, diz: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Como é que Davi entrou naquela situação? Por que aquela situação de fraqueza se manifestou na vida de Davi? O que foi o estupim? Lembra Davi? Foi porque quando houve chamado à guerra, eu fiquei em Israel. E naquele dia que eu fiquei, eu estava ali no terraço e vi uma mulher tomando banho e começou toda a tragédia. Lembra de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então Davi volta, Davi chamado por Joabe, volta à prática das primeiras obras. Davi então saiu à guerra. Volte a fazer, irmão e irmã, aquilo que você deveria ter feito desde o início. Meu problema começou quando eu vi aquela pia cheia de pratos sujos para lavar. Depois daquele evento eu entrei no quarto e a depressão veio junto. Volta à prática das primeiras obras, saia à guerra, saia a peleja, saia a batalha, saia a luta. Mas segunda-feira eu tenho que acordar de novo. O despertador tocou, eu tenho que ir para a batalha, eu tenho que lutar. Saia a luta, não permaneça em Jerusalém, não permaneça descansando, relaxando, não se acomode. Davi então reúne o povo, marcha para Rabá e peleja. Davi então volta à prática das primeiras obras. Ele sai à guerra e ele sai na liderança do povo. Tome liderança, tome atitude. Quem vai ter que lavar aquele prato da pia? Sou eu mesmo.
mulher, vai lá e lava os pratos da pia. Ah, mas eu queria que meu marido... Sim, seu marido pode te ajudar. Mas eu estou falando, aquilo que é para você fazer, é você que vai fazer. Tome atitude. Reúne o povo, saia à guerra, lidere o povo, comande. Então Davi reuniu o povo, marchou contra Rabá, pelejou contra ela e a tomou. Reuniu o povo e não se isolou. Inicialmente ele se isolou em Jerusalém para o descanso. E os prazeres que militam na carne foram mais fortes que ele. Mas agora ele reúne o povo, juntamente com seus irmãos, ele vai batalhar. Irmãos, tem aqui um povo, ó, que você pode se juntar a ele toda semana, todo dia, para junto com você batalhar. Batalhar as suas batalhas, as suas guerras. Você vai ter que batalhar, você vai ter que lavar aquele monte de prato, mas haverá irmãos para te ajudar também. Haverá irmãos para te ajudar, para marchar junto com você e para, juntamente com você, terem vitória. Davi então marcha, Davi peleja contra a cidade e vence. Então nós temos a restauração, a misericórdia de Deus, apesar do pecado de Davi, ou a graça de Deus, foi com aquele homem e restaurou também a sua honra. Davi pecou gravemente, mas houve perdão. Houve misericórdia. Irmãos, esse capítulo traz esperança para aqueles que, como Davi, porventura tenham caído. E esse capítulo também traz advertência. Aqueles que não caíram, aqueles que não estão em pé, lendo esse capítulo, devem se manter vigilantes. Isso que aconteceu com Davi pode também acontecer comigo. Eu não pequei, mas eu estou sujeito a pecar. Ou, se eu pequei, a misericórdia de Deus que assistiu Davi também pode me assistir. João diz, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem, mas se porventura alguém pecar, saiba, nós temos um advogado junto ao Pai. Então, por esse capítulo, nós nos enchemos de esperança, nos enchemos de cautela, mas também de esperança. Deus até mesmo, por misericórdia e por graça, restaurou a honra de Davi. Davi aqui então vai ser honrado. Versículo 30. Tirou a coroa da cabeça do seu rei. O peso da coroa era de 1 talento de ouro. Algum comentário diz que é cerca de 34 quilos. 34 quilos. Tirou a coroa e foi posta na cabeça de Davi. Graças a Deus, irmãos, nós não precisamos ficar em depressão. O Senhor, novamente, muda a nossa sorte. Podemos ser honrados, podemos ter a cabeça levantada e sobre a nossa cabeça, glória. Aqui Davi foi honrado, a sua cabeça foi presenteada. Deram-lhe a coroa do rei dos filhos de Amon. Toda altivez será lançada em terra e Jesus Cristo brilhará. O nome de Jesus será mais do que exaltado. O rei dos filhos de Amon começou zombando, escarnecendo dos servos de Davi. Agora aqui então vem a vingança da parte de Davi. E esse rei vai ser humilhado. Todo aquele que se levanta contra Cristo será humilhado. E da cidade levou muito grande despojo. Não há aquele, irmãos, que levantando-se contra o Senhor ficará em pé. Jesus Cristo será o grande vencedor. Aqui, eles tiraram daquela cidade grandes riquezas. Muito provavelmente, parte dessa riqueza ou essas riquezas serão utilizadas na edificação do templo do Senhor. Davi, do seu tesouro particular, deu para Salomão ouro, prata, riquezas em abundância para edificar a casa do Senhor. Muito provavelmente, houve alguma riqueza proveniente de Rabá. Houve riqueza vinda dessa guerra, dessa batalha. Levou muito grande despojo. Versículo 31.
Trazendo o povo que havia nela, fê-los passar a serras e a picaretas e a machados de ferro e em fornos de tijolos. Assim fez a todas as cidades dos filhos de Israel. Parece que a primeira leitura aqui na versão atualizada, parece dar a entender que Davi fez uma grande matança. Mas noutra versão, aí na corrigida, levou-os às serras, aí a palavra está craseada. O artigo EA está craseado. Versículo 31 na versão corrigida. E trazendo o povo que havia nela, o pôs às serras, e às talhadeiras de ferro, e aos machados de ferro, e os fez passar por forno de tijolos. Algum outro lugar, irmãos, diz que Davi fazia com que os seus derrotados fossem estabelecidos como servos, como escravos. Foram colocados em trabalhos forçados. Aqui na primeira leitura, aqui na primeira impressão que tem é que Davi fez uma grande matança. Eu acho que essa questão dele ter feito aquelas pessoas servas e não as matado, acho que se encaixa melhor ao caráter de Davi. Davi os fez escravos. Mas quer seja que os tenha feito escravo ou que os tenha matado, que eu não acho que seja a interpretação correta, vemos aí a vingança. Haverá vingança. Não se iluda. Haverá vingança da parte do Senhor. Deus estabelecerá a sua justiça. Deus estabelecerá a sua vontade sobre essa terra. Embora o homem se levante contra, todos eles serão forçados à escravidão. Embora o homem se levante contra o nome do Senhor, o nome do Messias, todo joelho terá que dobrar, terá que se render ao domínio do Cristo, ao domínio do Messias. Aqui, os filhos de Amon são submetidos a Davi. Vão ter que trabalhar forçado. Serão agora os trabalhadores, os obreiros, os escravos de Davi. Trazendo o povo que havia nela, os pôs às serras, às talhadeiras de ferro e aos machados de ferro. Toda desobediência será feita cativa a Cristo. Uma vez cumprida a obediência da igreja, toda desobediência será castigada. Os filhos de Amon serão feitos escravos, subjugados, assim também as nações. Todas as nações que hoje se levantem contra Cristo, e mesmo aquelas que não se levantem, e não há, sabemos que todas as nações se levantam hoje contra Cristo, serão subjugadas pelo Messias. Jesus Cristo virá e estabelecerá o seu reino. Jesus Cristo virá com grande matança. Vamos para Apocalipse. Apocalipse. Capítulo 19. Versículo 11: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitas diademas. Há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso.
Tem no seu manto e na sua coxa o nome inscrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com seus exércitos congregados, para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores de sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. E aí no capítulo 20 nós temos o milênio, o Messias vencedor, reinando 1000 anos nesta terra. Então os filhos de Amon se levantaram contra o Messias, contra Davi, zombaram dos seus servos, levantaram ódio contra Davi, mas Davi aqui como um representante do verdadeiro Cristo, um representante do Rei dos Reis, vem com seus exércitos e toma Rabá e promove grande morticínio. Assim também na manifestação de Jesus, quando ele vier, o anticristo e o falso profeta estarão reunidos para pelejarem contra Cristo, mas não serão páreos para o Senhor. Ninguém pode se comparar ao Senhor. Jesus Cristo vem e causa um grande derramamento de sangue. Até mesmo o profeta pergunta: mas por que as suas vestes estão sujas de sangue? Foi porque eu pisei o lagar de Deus, pisei sozinho. Então as nações se levantarão contra Cristo na sua manifestação, mas Jesus trará a vitória. Embora com grande mortandade, aqueles que se levantarem contra Cristo serão mortos. As nações que se levantarem contra Cristo serão subjugadas, abatidas. Assim então nós vemos isso aqui exemplificado em Rabá. Davi conquistará Rabá, Davi novamente será honrado, e o nome de Davi será engrandecido, e Davi juntamente com seu povo vão agora para Jerusalém gozar períodos de paz, por um tempo períodos de paz. Amém? O Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Senhor, levante o seu nome, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Assim como Joabe, Senhor, Epafrodito, Timóteo, encontre em nós esse coração de buscar os teus interesses. Mas assim como Joabe, Senhor, nós também oramos, nós pedimos a vinda do Rei. Vem, Senhor Jesus, vem, estabeleça o seu nome em todas as nossas vitórias, estabeleça o seu nome em todo o nosso sucesso. Ó Senhor, não nos deixe sozinhos, com nossa arrogância, nossa soberba, nosso orgulho, mas em tudo seja exaltado. Glorifica, Senhor. Cumpra, Senhor, em nós a vontade do Pai, de que Jesus Cristo seja o nome sobre todo o nome. E de fato o Pai cumprirá. Apesar de nós, o Pai cumprirá. Bendito o nome do Senhor. Amém.